e no Facebook. E também já estamos ao vivo aqui no Instagram. Prontinhos aí para começar? Vamos lá, hoje vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a reserva financeira. Você já me ouviu falar de reserva aqui, mas hoje eu quero dizer como é que você faz para não matar a sua reserva. O que será que isso quer dizer, hein? Reserva financeira, como não matar a sua. E aí, você já teve reserva financeira e hoje não tem mais? Você nunca teve reserva financeira e não sabe nem o que você tem que fazer para ter a sua reserva aí? Por que ter uma reserva financeira? Como calcular o valor da reserva? Onde e como eu devo investir o meu dinheiro referente à reserva? Todo mundo precisa de reserva financeira mesmo? O que eu preciso fazer para não matar as minhas reservas? Ou a minha reserva? Todas essas dúvidas e outras serão esclarecidas hoje. E por que eu trouxe esse tema aqui? Porque muita gente, na época da pandemia, tinha reserva e depois a reserva foi embora e muita gente não sabe como construir reserva de novo. Está dizendo que não sobra, que não tem jeito, que está muito difícil. Falei, vamos falar sobre reserva financeira, porque muitas pessoas acabaram gastando tudo e nada de montar reserva de novo. Então, vamos por etapas. Já pegou o seu papel, pegou a sua caneta, ou já pegou o seu tablet? Onde é que você faz anotações? Porque a aula de hoje é para isso. Eu chamo de aula, mas é uma live que eu faço simultaneamente aqui com a turma do Facebook, aqui com a turma do Instagram, para trazer esses temas, porque nossa população brasileira precisa saber cuidar muito bem do dinheiro. Muita gente cuida, mas cuida mal. Muita gente nem cuida porque não sabe nem como fazer isso. Vamos lá, começar do começo. Você já teve uma reserva e hoje não tem mais? Eu sei que nós passamos por muitos apertos e até hoje a inflação está muito alta. Eu sei disso, mas precisa fazer um esforço extra para você ter aquela sobra financeira para você montar a sua reserva. Sem sobra financeira não adianta. Como é que você vai montar a sua reserva? E eu tenho falado de temas aqui. Outro dia, uma das lives foi a respeito de diagnóstico financeiro. Eu não sei se você me acompanhou. De qualquer maneira, as lives todas ficam no canal Ivanilda Rocha no YouTube. Então, se você perdeu alguma live, corre lá para o canal. Não corre agora, fica aqui. Não vai agora não, assiste a live primeiro. Então, as lives todas ficam lá no canal Ivanilda Rocha no YouTube. Por quê? Porque é conteúdo gratuito para você acionar, assistir a hora que você quiser. Eu assisto bastante aulas no YouTube, conteúdos, palestras, enquanto eu estou fazendo outra coisa que eu não preciso prestar muita atenção. Lavar louça, cuidar de casa, e não preciso prestar atenção muito séria, são coisas que eu praticamente já automatizei, e aí eu vou estudando bastante. Se você fizer assim, aproveita, vai lá, assiste também os conteúdos que tem no canal Ivanilda Rocha. Agora, se você nunca teve reserva financeira, não sabe como preparar a sua, vamos lá. E o que acontece? Para ter reserva financeira, você precisa ter sobras financeiras. Muita gente entra em contato comigo e fala, Ivanilda, não está sobrando nada para investir. Mas aqui já tem uma coisa muito diferente que você pode fazer. A reserva financeira, você pode separar o dinheiro da reserva antes de você começar a cuidar do seu dinheiro. Você já define um valor X que você vai colocar na reserva. Esse valor X, recomendação da cartilha financeira, é de 10% do seu ganho líquido. Nós já explicamos sobre rendimento líquido e rendimento bruto. O rendimento bruto é aquele rendimento que você tem no mês sem descontar tributos sobre esse rendimento. Então, eu geralmente dou como exemplo a pessoa assalariada, que ela tem lá o salário dela, e do salário dela são descontados o quê? O imposto de renda e o INSS. Aí sim ela tem o valor líquido do salário. As pessoas que são autônomas, que são prestadoras de serviço, são profissionais independentes, eles têm alguns tributos para pagar também. Então, você coloca lá a sua renda do mês, menos as despesas, os tributos ou as despesas associadas com as suas vendas.
aí você tem lá o seu valor líquido. Então, desse total líquido, você tira 10% para você investir todos os meses. Aí você pode falar para mim, peraí, Evanildo, não está dando para investir esse 10% que você está falando. Eu entendo. O que você pode fazer então? Começar com 5%. Nem que você vai falar para mim, eu vou começar com 1%. Mas comece. Comece a treinar a si mesmo para você deixar um valor para investir. Se você acompanhou as minhas lives a respeito do Tesouro Direto, você sabe que você também já pode investir no Tesouro Direto com menos de R$120. Investir bem e pode colocar o valor da reserva lá. Mas a gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho. Então, se você disser para mim, nunca sobra para investir, então você primeiro vai ter que fazer o mapa do dinheiro, que é o orçamento, tudo lindo, maravilhoso. Se tá tudo justo demais e você fala, nossa, Evanilda, não sobra nada, você vai fazer um pente fino no seu mapa do dinheiro para verificar como é que você pode ajustar o orçamento para deixar essa sobra financeira. E não é nem sobra, porque você vai, quando receber o seu dinheiro, você já separa um valor lá para investir. Vai fazer parte do mapa do dinheiro aquele valor para você investir. E treine o seu cérebro e o seu bolso para você sempre ter dinheiro para investir. Outra coisa, você pode gerar renda extra, você pode vender coisas na sua casa que você não usa mais. E tem N maneiras de você ter um dinheiro a mais, inclusive para investir. E por que eu recomendo que você tenha uma reserva financeira? Reserva financeira para você, para mim, para todos nós. E por que isso vale a pena? Porque o futuro é incerto. Ninguém conhece o futuro. Ah, mas você pode estar dizendo aí, Evanilda, você não sabe, mas eu tenho uma bola de cristal aqui. Então, parabéns para você que tem bola de cristal. Eu não tenho. Então, vamos lembrar aí que quando a pandemia chegou, mas ninguém sonhava, nem de longe, que isso poderia ocorrer. E o que salvou muitas famílias foi a famosa reserva que um dos membros da família tinha e deixou à disposição para bancar aqueles custos que precisaram ser bancados. Teve gente que perdeu renda, outras pessoas perderam a colocação. Então teve uma série de... E todo mundo teve que aprender a se reinventar, não é, na época. Então, a reserva financeira é para todo mundo. Se você fez aquela pergunta, eu listei uma série de perguntas aqui antes de começar a live, não é? A reserva financeira é para todo mundo? É para todo mundo. Porque imprevistos podem aparecer na vida de qualquer pessoa. Eu até comentei com vocês que eu fiz uma live aqui a respeito da minha semana de internação por causa do Covid. Se eu não tivesse reserva, como é que ia ser? Eu pago o plano de saúde, se eu não tivesse pago o plano de saúde, eu ia depender de recursos do governo, né? De ir para o INSS. Infelizmente, eu pude ser atendida num hospital de ponta aqui em São Paulo, capital. Então, a reserva financeira ela é muito importante para todos. Como é que se calcula o valor da reserva? Essa é uma pergunta muito objetiva e a resposta também é objetiva. Você vai calcular o seu gasto mensal. Esse gasto mensal eu chamo que é o gasto para viver. E o que é para viver? Você se alimentar, você dormir, você ir de um lado para o outro, então você vai precisar de transporte. O que mais? Você vai ter que ter cuidado com a saúde. Então, aquilo que é essencial para você sobreviver. Claro que se você for pensar, férias são essenciais, eu preciso de férias para viver. Não exatamente. Então, quando eu falo para calcular o seu gasto mensal, é o gasto essencial mesmo. Aquele gasto que você precisa para viver. Então, se você não tem ainda o mapa do dinheiro, que é o nome que nós damos aqui para o orçamento mensal. Se você ainda não tem, vai fazer. Então, você vai precisar desse orçamento, desse mapa do dinheiro para viver, para você calcular o valor da sua reserva. Por quê? A reserva mínima mesmo, precisa ser 3 vezes o seu gasto mensal. Vamos fazer uma continha, vamos dar um exemplo? Se você gasta por mês
3 mil ou 4 mil, vamos pegar 3 mil primeiro. Você precisa ter 9 mil, que são 3 mil vezes 3 vezes. No mínimo, uma reserva de 9 mil. Ah, mas eu gasto 4. Então, você precisa 3 vezes 4, 12. Você precisa ter 12 mil na reserva. Para muita gente, quando eu falo isso, ainda mais quanto mais a pessoa tem de entrada financeira ou de gasto mensal, mais ela se assusta. Nossa, Vanilda, eu gasto 5 mil por mês. Eu vou ter que ter 15 mil de reserva? Exatamente. No mínimo. No mínimo. Eu vou explicar mais. A reserva, a gente, inclusive, peguei uma pastilhinha aqui. A reserva, inclusive, e nós recomendamos que você tenha mais de 3 meses. Que você tenha 6 meses, que você tenha 12 meses. Mas se você conseguir ter 3 meses, já é um avanço. Você vai estar bem acima da população brasileira, do nível da população brasileira. Vamos dizer assim, que a ignorância em relação aos cuidados com o dinheiro na população brasileira é muito grande. Então, por isso que o meu canal é gratuito, por isso que ele está à disposição. Você pode compartilhar, por favor, toda a informação que está no canal. Você pode dizer para as pessoas acessarem o canal, pode passar o endereço, tranquilamente, você pode fazer isso, porque eu quero que mais pessoas saibam cuidar muito bem do dinheiro delas. Vamos lá. Como é que você calcula? Então, se você ganha 5 mil vezes 3, pelo menos 15 mil você tem que ter de reserva. Ah, Ivanilda, mas eu não tenho tudo isso, eu tenho só 5 mil investido. Não tem problema, você vai construindo a sua reserva aos poucos. Agora, você pode, inclusive, definir meta. Você vai montar a reserva definindo metas. Ok, olha, nós estamos agora no meio do ano, até 31/12, por exemplo, você pode combinar com você que você vai ter X de dinheiro investido na reserva. Ah, mas vamos lá. Como você deve investir? Onde você deve investir? Isso é muito importante. Olha, eu preciso falar isso para você. Por quê? Eu tenho atendido clientes que têm dinheiro em caderneta de poupança ainda e tem gente que deixou o dinheiro na conta corrente. Nem em caderneta de poupança estava o dinheiro. Estava em conta corrente. E por que que isso é assim, como é que eu vou dizer? É surpreendente. Porque a caderneta de poupança está rendendo muito pouco. E o dinheiro, quando fica parado na conta corrente, sem investimento, não rende nada. Agora, a inflação no nosso Brasil está mais de 10% ao ano. Isso quer dizer que o dinheiro, nosso dinheiro, perde valor a cada ano. Então, de mês em mês, o nosso dinheiro perde valor. E você sabe disso, porque você deve ir ao mercado, ao supermercado, você deve ir à feira livre, né? Alguns locais, essas feiras são chamadas de sacolões. Então, quando você vai comprar alimento, você sabe que o alimento está aumentando de valor. Vai colocar combustível no seu carro, você sabe que está subindo o valor todo dia. Apesar que agora está numa fase de queda, né? O que é muito bom. Mas o combustível subiu muito, o valor está muito alto. Então, o que você precisa fazer? Você precisa cuidar do seu dinheiro, inclusive dos seus investimentos. Então, assim que você começar a montar a reserva, ou se você tiver já dinheiro na reserva, você precisa investir num produto conservador no mercado com alta liquidez. E eu tenho orientado meus clientes para investir num título do Tesouro Direto chamado Tesouro Selic. E isso você pode fazer sozinha, por conta própria, no site do Tesouro Direto, que é www.tesourodireto.com.br www.tesourodireto.com.br. E eu falo qual é o título que você tem que investir, é o Tesouro Selic. Agora, aqui no canal Ivanilda Rocha,
você vai encontrar uma série, uma playlist chamada Tesouro Direto. E dentro dessa playlist, estou explicando certinho como é que você faz para investir no Tesouro Direto. Então, dê uma olhada lá. Entra no canal, acesse vídeo por vídeo para você ficar sabendo como é que você investe no Tesouro Direto. E é ótimo, a plataforma Tesouro Direto é muito bem feita, pode entrar lá, não assuste, não vai morder, eu brinco isso com os meus clientes, não vai morder, não vai tirar pedaço, vai lá olhar, porque tem muita informação de qualidade para você. Então, onde você vai investir o seu dinheiro da reserva? Um exemplo pode ser o comprar títulos do Tesouro Selic. Por que eu recomendo o Tesouro Selic? Porque é uma plataforma segura, é um investimento com liquidez imediata, você faz por conta própria e você pode investir em pequenos valores. O título do Tesouro Selic, o título Tesouro Selic é o valor alto, o título como um todo, mas você pode comprar um pedacinho. Por quê? Porque o Tesouro Direto te autoriza a comprar 1% do valor do título, que está por volta de R$120. Então, se você não tem o dinheiro para comprar um título todo, você pode comprar uma parcela do título. Então, isso facilita para muitos investidores. Então, se você nunca entrou lá no site do Tesouro Direto, aproveita e entra. Outra coisa. Há clientes investindo em CDB de bancos, pagando 100% da taxa de juros oficial da economia. Também pode ser. Então, são produtos que você não tem que pagar taxa de administração. Se tiver que pagar a taxa de administração, aí já não é o mais adequado. Por quê? Porque você vai ter despesas para investir. Então, o que eu já te disse até agora, que todo mundo precisa de reserva, onde você deve investir, então eu te dei duas sugestões. Você compra no título Tesouro Selic da plataforma Tesouro Direto, ou você compra CDB de grande banco, pagando 100% da taxa de juros. Ok. Agora, o que é que você precisa fazer, pelo amor de Deus, para não matar a sua reserva? O que eu quis dizer com isso de você matar a sua reserva? Muitos clientes chegam para mim e falam: Ivanilda, eu olhei lá o investimento no Tesouro Selic que você falou. Eu olhei lá também o CDB, que paga 100% da taxa de juros da economia. Tá ótimo, tudo certo. Mas sabe, tem investimentos que estão rendendo mais. Então, será que eu não posso investir lá? Até pode. Só que não é investimento com alta liquidez. Não é um investimento destinado exatamente à reserva. Porque a reserva, o que a gente leva em consideração? A gente leva a segurança, a liquidez e o que mais? Rendendo a taxa de juros oficial da economia, pelo menos. Se você vai investir num outro produto que você pode correr riscos, como são, por exemplo, os produtos envolvendo renda variável, não é para reserva financeira, não é. Porque reserva financeira você pode precisar em um momento ou outro. Você não sabe a hora que você vai precisar. E justamente na hora que você for precisar, o seu investimento caiu, não é um bom momento para aquele investimento que você escolheu? E aí? Então não é que você não possa investir em rendas variáveis, não é isso. É que a reserva, ela mesma, precisa ir num produto, estar investida num produto conservador de mercado. É o tipo de investimento. Outra coisa que acontece também é que muitas pessoas deixam de atualizar o planejamento financeiro. Então, o que acontece? Vai lá, pega a reserva, usa a reserva e não atualiza o plano e não coloca dinheiro de volta na reserva. E aí? Porque a reserva você usa em momentos de emergência, mas depois você devolve. Então, vamos ver um exemplo também de emergência, não é?
quando você fura um cano na sua casa. E aí? Você tem que mandar consertar. Surgiu um imprevisto tremendo de saúde. Tem que sair correndo e resolver essa questão de saúde. Então, são questões muito sérias. Aí você pega a reserva, você usa, mas depois você repõe. Então, outra coisa também que as pessoas investem em produtos que têm boa rentabilidade, mas você não pode pegar a qualquer hora. Então, por exemplo, você tem produtos como o LCI, LCA, que você investe, ou até mesmo CDBs, o dinheiro fica seguro lá. Você, quando faz a operação, você já combina. Olha, eu vou fazer essa operação, esse dinheiro vai ficar parado aí 90 dias, ou 120 dias, ou 180 dias. Vai render mais? Vai render mais. Só que não tem liquidez. Liquidez quer dizer o seguinte, eu posso precisar do dinheiro e eu pego rapidinho. Rapidinho o dinheiro está na minha mão. Essa história de liquidez, ela é importante. Você não sabe a hora que você vai precisar do dinheiro. Então, você precisa ter essa liquidez. Então, existe essa confusão. Então, eu te passei 3 coisas que você precisa evitar de fazer, porque senão você mata a sua reserva. Fazer investimentos em renda variável. Priorizar a rentabilidade ao invés de liquidez. E deixar de atualizar o seu planejamento financeiro e não completar lá aquela reserva que você usou. Outras vezes, outra coisa que pode acontecer aqui importante também, quando se fala de planejamento financeiro. O seu gasto mensal era de 5, mas com o passar do tempo, ele ficou de 6. Então, você precisa aumentar a sua reserva. Lembra que o cálculo que a gente fez, um cálculo mínimo, é você multiplicar 3 vezes o seu gasto mensal? Então, se o seu gasto era 5, de 5 pulou para 6, seja 6 vezes 3, 18. Então, se num determinado momento a sua reserva era de 15, agora precisa ser de 18. Então, você precisa fazer contas. Então, isso é muito, muito importante. Por que, Raiz? Por que é importante? Vou explicar para vocês. Vocês podem estar pensando assim, Ivanilda, a reserva não é tão importante assim. No período lá do distanciamento social, meus clientes ligaram para mim, mandavam mensagens, dizendo assim, Evanilda, eu quero agradecer você. Porque você pegou no meu pé para eu montar a reserva. Porque se não fosse você, eu não teria essa reserva que foi importante para mim durante a pandemia, durante o distanciamento social. Eu quero te agradecer por isso. E aí, que tal você preparar a sua reserva? Você percebe como é importante a reserva? Porque a gente não sabe que horas o imprevisto vai chegar. O imprevisto não te avisa. Ele não te avisa assim, olha, eu vou aparecer aí na sua casa daqui a 3 meses. Eu, quando fui internada, jamais imaginei que eu precisasse ser internada. Eu fui no pronto-socorro numa quinta, a médica falou, vou internar a senhora. Eu falei, mas eu não estou preparada para isso. Eu falei, vou embora, eu volto amanhã. E foi isso mesmo que eu fiz. Mas ela disse, eu não posso prender a senhora, segurar a senhora aqui. A senhora que sabe o que vai fazer. Eu fui embora, porque eu precisava resolver uma série de questões para depois ficar internado, porque a gente fica internado, não sabe quando vai sair, né? Aí eu voltei no dia seguinte para internar. Olha que eu não imaginava, eu sempre tive boa saúde, felizmente, né? Me cuido e todo o resto, mas precisei ficar internado 1 semana. Quando é que eu ia imaginar isso? Então, o imprevisto é imprevisto. A gente não sabe. Então, a reserva é importantíssima. Agora, tem mais uma dica que eu quero passar aqui para vocês, que eu acho muito legal, que se você ainda não está anotando o que eu estou falando, tá na hora de pegar o seu caderno. Aliás, já passou da hora de você pegar seu caderno. Mas quando você for investir, é muito bom você levar em consideração 3 perguntinhas básicas. Ao investir, considere o seguinte, quanto de dinheiro você tem para investir, quando você vai pegar o dinheiro de volta, ou você vai precisar desse dinheiro de volta, e nível de risco. Que nível de risco você está disposta a correr? Isso aqui é muito importante
você ter essas respostas. Com essas respostas na cabeça, você vai escolher o seu produto certo para investir. Vamos repetir? Quanto de dinheiro você tem para investir? Quando você vai precisar do dinheiro de volta? E que nível de risco você está disposto a correr? Em relação à reserva financeira, o risco é próximo de zero. O investimento em reserva financeira, você não expõe a risco. Você deixa ele separadinho lá, porque você não sabe a hora que você vai precisar. E uma outra coisa importante também, que as pessoas não se dão conta. As pessoas dizem, nossa, se eu resolver a minha vida financeira, ficar zero de dívidas, tá ótimo. Mas e a reserva? Ah, tudo bem, então depois que eu deixar toda a minha vida no azul, eu vou montar a reserva. Pois é, mas isso é o começo da história. Porque depois que você organizou os seus números, deixou sua conta no azul, conseguiu montar a reserva, aí é que você vai poder explorar outros produtos financeiros que te dão um melhor retorno. É só depois disso que você pode buscar oportunidades no mercado. E muita gente não chega nessa fase. Porque quando você fez seu dever de casa, aí aqui você pode explorar oportunidades de mercado. E talvez porque você fica muito lá atrás, no beabá, nossa, tenho reserva, não tenho, tô no vermelho, tô no azul. Faça o seu beabá bem feito. Quando você definir isso, quando você fizer isso, o mundo financeiro vai se abrir para você. Tem muitas oportunidades para você aproveitar, mas você precisa fazer direito. Fazer direito o quê? O beabá financeiro. Dê conta do básico. Aí depois você aproveita outras oportunidades. Então, nas minhas consultorias, o que os clientes fazem? Tem muito cliente que faz esse beabá. Olha, eu não sei fazer, Evanildo, eu quero que você me ajude a fazer todo o meu planejamento financeiro. Ok, então a gente faz. Termina o projeto, tá tudo lindo, o cliente vai tocar a vida. Depois ele volta. Volta por quê? Tem mais dinheiro. Então a gente faz um outro projeto só de investimentos. E olha que legal, mas primeiro ele precisa dar conta do beabá. E aí, você está fazendo o básico bem feito? Tem muita informação sobre o básico bem feito nas minhas redes sociais, especialmente no canal Evanildo Rocha. Se você não está aproveitando ainda, olha, você talvez esteja jogando fora muita informação gratuita. Porque no meu canal tem muita coisa que você pode aproveitar. Todos os meus vídeos ensinam alguma coisa para você. E se você quiser aprender, porque tem muita gente que me manda mensagem também. Evanildo, eu coloquei a minha vida em ordem, porque eu estou seguindo os seus vídeos lá no YouTube. E você, vai desperdiçar aí essa oportunidade? O canal Evanildo Rocha lá no YouTube. Mas você pode compartilhar tudo isso. E como é que você pode me ajudar a disseminar essa informação toda? Sempre que você vir um conteúdo meu, por gentileza, deixa um like. E você pode compartilhar com as pessoas que você conhece também. Isso também ajuda. Porque muitas pessoas que não me conhecem vão chegar, aquelas que perceberam uma conexão, que o assunto é interessante para elas vão querer explorar o conteúdo, assistir e tudo mais. E tem mais uma coisinha que eu quero dizer para você. Se você assistiu os meus conteúdos e se você tiver alguma dúvida, você manda a dúvida através das redes sociais. Eu te respondo. Então você diz para mim, olha, eu assisti tal vídeo assim, e eu fiquei com a dúvida X. Você me manda, eu respondo para você. Várias pessoas me mandam direct no Instagram. Que aí você me manda inbox, né? Manda a informação em inbox, eu respondo para você. Finalizando por hoje, muito obrigada. Eu espero que você não mate mais a sua reserva. Que você cuide muito bem dela. Porque quando você deixa a sua reserva prontinha, você pode elevar os seus sonhos, porque você vai aproveitar outras oportunidades financeiras. Opa, espera um pouquinho.
Então, há muita oportunidade financeira esperando você, mas você precisa fazer o beabá direito. Se você precisar de ajuda, conta comigo. Você pode me encontrar pelas redes sociais, manda mensagem, entra no meu site, manda o WhatsApp, o que você quiser. A minha equipe dá uma pesquisada e acaba me mandando aí a sua pergunta. Tudo bem? Obrigada pela companhia. Até a próxima.